Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Hello Crafts. Hoje faremos esse machado viking usando materiais simples e descomplicados, como é a proposta do canal. Esse vídeo é a sequência do anterior, no qual eu fiz esse escudo viking. E aqui a gente utiliza palitos de picolé, você lixa as pontas e a lateral deles para que eles fiquem bem conectados e você os une dessa forma como eu estou fazendo, digamos assim, de um jeito desordenado, para que as pontas não fiquem todas em paralelo, de todos os palitos não fiquem em paralelo, né? Então um palito protege o outro, né? Acredito que deu para entender vendo aí as imagens, né? Na hora que você cola isso, é, todo esse conjunto acaba ficando bastante firme. O resultado é esse, né? Você transfere o, o molde que a gente fez do cabo para a madeira e faz um recorte depois e lixa. Eu escolhi esse formato de cabo, né, que ele é mais arredondado, porque se você usasse duas mãos, né, a finalidade dessa curva é você usar duas mãos se uma das mãos vai ficar fixa e a outra se movimenta, né? E no que essa mão se movimenta, ela multiplica a força do impacto do machado, que já era bastante considerável. Você viu que eu guardei a serragem, porque a gente vai usar num acabamento dela. A gente segue fazendo esse processo de lixamento. Aí você confere uma casa medieval que eu estou fazendo. Eu já fiz uma anterior, uma cabana de madeira. Se você gosta, dá uma conferida lá. Essa casa vai ficar bem legal. Então confere aqui o canal, aproveita, se inscreve, curte, e logo mais essa casa aparece. Esse é o cabo já quase pronto, né? Aqui eu coloquei cola diluída, bastante diluída, para cola entrar nesses segmentos, né, entre um palito e outro, e preenchi com serragem e depois lixei para que fique uniforme. E aí pela imagem você vê o resultado final dessa etapa. Agora eu uso a ponta não afiada do estilete para fazer os veios da madeira. Eu também usei uma moeda para aprofundar um pouco mais esses veios. E era interessante usar um machado num campo de batalha, porque além de ser simples o uso, ele é bastante efetivo, né? Então mesmo contra uma armadura, só o próprio impacto que uma simples madeira em que tem uma ponta de aço ou de ferro fixada já faz já tem um resultado às vezes mais interessante do que o da própria espada, né? Além de ser uma ferramenta para cortar lenha, né? Que pode ser usada não só como arma. Então eu pintei, né, e lixei para que só fiquem os veios pintados. Inicialmente eu pintei com café para escurecer a madeira e ficar natural, mas eu não gostei do resultado. E aí eu estou usando tinta acrílica, bastante diluída, né? Se você dilui muito, que é o meu propósito, você tem que dar algumas demãos. Só que, ao meu ver, o resultado acaba ficando mais natural do que só se pintasse direto. Como você confere aí. E a gente ainda vai melhorar um pouquinho mais esse resultado. Para mascarar essas junções das madeiras, eu fiz esse processo. Pintei, aí já com menos diluído, né? E assim que você pinta, você já passa o dedo, é bem fácil, e isso mascara bastante bem as junções. Aí com resina epóxi, eu estou começando a moldar a, a lâmina, da mesma forma como eu fiz o cabo, né, com um molde de madeira, desculpe, um molde de papel, que facilita bastante, né, pois você transfere esse modelo para o Durepox, né, e só recorta, é bastante simples, como você vê aí. E a gente usa água para alisar e
dar um acabamento final. Para secar, eu pendurei com fita crepe pela lâmina, né? Então ele acabou ficando bem retinho, sem irregularidades. Mesmo assim, convém lixar para o acabamento ficar melhor. Eu só colei, tá? Eu usei cola de madeira, fixou muito bem. E aí essa complemento da lâmina, eu estou usando essa técnica aí que é autoexplicativa, né? E novamente, diluir, eu fiz o acabamento com água. Quanto mais você fizer, melhor fica. Tá? Esse aí eu acho que é acetato ou é PVC mesmo. É uma capa de fichário antiga que eu tinha. É ótimo, né? Porque um lado desse acetato é bem liso, mas o outro lembra até couro, né? Então o resultado fica muito bom. Eu sei cola de madeira aí, mas fixa melhor com cola branca, tá? Eu, na experiência, acabei aprendendo. Então, faça com cola branca aí que vai te dar menos trabalho. Essas faixas de couro eram usadas para dar mais sustentação ao cabo, né? Porque numa situação de guerra, né, que a gente pode estar com a mão molhada, né, pode estar chovendo, obviamente ter alguma coisa que ajudasse a manter o controle da arma ia ajudar bastante. Eu usei verniz. Eu também passei cola branca em todo o cabo para ajudar esse acetato a ficar bem firme. Aí depois eu terminei passando verniz fosco para dar um acabamento também mais interessante. Aí é a tinta metálica, dá um resultado já bastante interessante. Tem vários tipos de tinta, eu usei aquela que eu mostrei atrás, né, que no resultado final vai ficar bem interessante. Lembra bastante o próprio metal, não fica ruim. Eu sempre pinto bastante diluído, tá? Tem que dar algumas demãos, mas fica melhor se a gente faz diluído. Dá mais trabalho, mas fica melhor. E aqui você vai pintando sempre num sentido só. O acabamento eu acabei não filmando, eu esqueci de filmar. Mas eu então resolvi demonstrar como eu fiz. Então eu usei agora aqui nesse momento a tinta sem diluir bem no finalzinho aqui dessas tiras de couro, como vocês estão vendo aí, e depois eu passo o pincel praticamente só com água nessa tinta. Então ela acaba escorrendo para onde a água está e vai tingindo a madeira. E isso eu fiz em todo o cabo. Dessa forma, né? Então a gente faz esse processo, já enxuga com um papel higiênico para você ir tendo controle do que está acontecendo, de como você quer que o resultado final fique. E vai repetindo isso até chegar ao ponto em que você percebe que tá legal, tá da forma como você gosta. Se ficar pintado demais, ainda dá tempo de corrigir só passando um pano limpo com água. E aí você consegue resolver algum tipo de imperfeição. No cabo que eu fiz, o meio dele ficou muito escuro. Eu não gostei, aí eu fiz esse processo. Eu passei um paninho com água e eu consegui deixar o meio do cabo mais, digamos assim, limpo, né? Então ficou com um aspecto que eu entendi como sendo mais interessante, né? A parte onde ele seria mais manuseado um pouco mais desgastado, mais sujo, e a parte com menos contato com as mãos um pouquinho mais limpo. E a lâmina eu usei também tinta acrílica preta, também bem diluída, ia dando essas pinceladas sempre no mesmo sentido e já
enxugava, bem mal feito, né? Assim, eu só tirava o excesso e deixava secar um pouquinho e repetia isso até ficar um metal com um formato interessante, digamos assim. E fazer essa limpeza da ponta para simular a parte afiada do machado. Então você vê aí como que ele acabou ficando, né? E esse é o resultado final. Tem esse vídeo e em sequência algumas fotos mais aproximadas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva, eu sempre estou fazendo outros trabalhos como esse, que é um hobby bastante prazeroso, né? E é fácil de fazer. E o resultado fica bastante satisfatório. Um abraço e até o próximo vídeo.